Fala galera, professor Alexandre mais uma vez, voltando aí com o capítulo 3 da segunda série, que trata da dilatação térmica, beleza? Vamos trabalhar esse assunto. Próxima semana estamos aí com a resolução de exercícios, e aí é o seguinte, o que é que nós vamos fazer? Após os exercícios, nós vamos marcar um testezinho lá na plataforma sobre o assunto dilatação térmica, beleza? Dá aquele like, se inscreve no canal, divulga aí, compartilha com a galera, beleza? Então vamos lá. Bom, temos três situações aí, temos um viaduto com a folga, temos lá o trilho do trem com a folgazinha e aqueles fios de alta tensão, né, fazendo aquele buchinho. Por quê? Todos esses três fenômenos, eles estão atrelados à questão da dilatação dos sólidos, né? Podem, esses espaços, por exemplo, o viaduto e o trilho, eles têm esse espaço justamente para quando houver uma grande variação de temperatura, né, por exemplo, meio-dia, eles possam dilatar sem sofrer, né, sem causar dano à estrutura. Lá no fio, se ele fosse retinho, na hora que dilatasse ele quebrava. Então, por isso que ele tem, né, aquele buchinho lá para poder compensar, né, esses efeitos da dilatação. Então, veja aí a física, né, e a engenharia trabalhando de mãos dadas, ok? Então, ao longo da teoria, vocês vão entender melhor o porquê dessas situações. Vamos lá. Bom, quando os corpos aquecem, né, ou são resfriados, ocorre o fenômeno da dilatação. Então, quando o corpo é aquecido, nós temos a dilatação térmica. Quando o corpo é resfriado, nós temos a contração térmica. Como é que acontece isso do ponto de vista microscópico? Ora, você tem aqui o corpo, você aquece o material, as partículas, né, aumentam a sua temperatura, consequentemente o movimento delas é mais caótico, então, devido à energia cinética média, nós temos aí um aumento, né, das dimensões do corpo, né, porque ele vai colidindo e vai causando essa alteração. Da mesma forma, quando você resfria o corpo, eles têm pouco movimento, então, na verdade, o que acontece com o material é que ele vai sofrer uma contração, beleza? Porque antes ele tinha um movimento normal, então você esfria, ele sai do movimento normal para um movimento menor. Então é isso que do ponto de vista microscópico acontece, beleza? Vamos lá. Nosso primeiro fenômeno é a dilatação linear. Ela vai ocorrer em apenas uma dimensão, certo? Do ponto de vista experimental, se chegou a esta equação, né, ΔL, variação de comprimento, o L0 é o comprimento inicial, o alfa é o coeficiente de dilatação linear, é algo característico de cada material, certo? Tem uma tabela sobre isso. E a variação de temperatura, beleza? Que é em graus Celsius, ok? Então, essa equação, ela surge depois de experimentos, tá? Ela é uma equação, digamos assim, experimental, não é uma equação que surgiu de definições matemáticas, de provas matemáticas, beleza? Nosso próximo fenômeno é a dilatação superficial. Agora eu não vou analisar mais comprimento, né? Na linear é o comprimento. Aqui na superficial ela é área. Então, também vou ter uma equação do ponto de vista experimental. A equação diz que a variação de área, né, a mudança de área, seja para mais ou para menos, né, dependendo se foi aquecido ou resfriado, ela é igual à área inicial, vezes o coeficiente de dilatação superficial, que a gente vai chamar de beta, vezes a variação de temperatura. Então veja aí, que a equação, né, só muda aí as letrinhas, mas ela tem o mesmo formato, beleza? Alex, se nas questões de superficial aparecer linear, aí nós vamos usar esse dado aí, né, que diz que o beta, que é o coeficiente de dilatação superficial, é o dobro do alfa, que é o coeficiente de dilatação linear, beleza? Então, nós vamos usar essas situações para resolver questões, ok? Nosso próximo fenômeno é a dilatação volumétrica. Aí ela vai ocorrer em 3 dimensões, lembrando lá, né, a dilatação superficial em 2 e a linear em 3, beleza? Então, volumétrica em 3, superficial em 2 e linear em 1, certo? Só corrigindo aí. Bom, também é uma equação do ponto de vista experimental, né? Ela vai dizer que a mudança de volume, seja para mais ou para menos, é igual ao volume inicial, vezes o gama,
vezes a variação de temperatura em graus Celsius. Esse gama ele é o triplo do alfa, né? Ou seja, o coeficiente de dilatação volumétrica é o triplo do coeficiente de dilatação linear. A equação tem o mesmo formato e nós vamos utilizar isso, né, nas próximas questões. Beleza? Próximo fenômeno é o dilatação de um sólido oco. É como se você pegasse, por exemplo, uma bila, né, e essas esferazinhas de plástico, né, que ela é seca por dentro. O corpo oco é um corpo seco, né, e o corpo maciço é aquele que é todo preenchido. Beleza? Então, experimentalmente é comprovado de que os dois se dilatam, né, da mesma forma. Então, ou seja, um corpo oco, ele se comporta, né, ele se dilata ou contrai como se ele fosse maciço, tá? Certo? Então, é só essa dica mesmo aí que vocês têm que saber. O nosso próximo é a dilatação dos líquidos, tá? Aí já é um pouco diferente, por quê? Porque nós vamos considerar inicialmente esse recipientezinho azul, nós vamos colocar líquido dentro. Então, é o seguinte, quando a gente começar a aquecer esse recipiente, se o líquido tivesse o mesmo coeficiente do recipiente, o que é que iria acontecer? Quando eu aquecesse o material, eles iam dilatar de forma igual, ou seja, o líquido ia continuar ali no mesmo nível. Só que o que é que acontece? Pegando aí, ó, a figurinha da direita, ele começa a extravasar, ou seja, derramar, né? Então isso significa o que, Alex? Ora, se o líquido está derramando, é porque ele dilata mais que o recipiente. E esse que está derramando, Alex, o que é que vai ser? Nós vamos chamá-lo de dilatação aparente, ou seja, aquela dilatação, né, que não está, que não seria, que não contaria com o total, mas a gente tem que contar para poder descobrir o líquido, não é isso? Então o que é que acontece? A variação de volume do líquido, que nós vamos analisar dentro desse recipiente, ela vai ser igual a quem, Alex? Ela vai ser igual à variação de volume do recipiente mais o volume que derramou, né? Ou seja, o aparente, certo? Então, esta equação ela vai ser utilizada para dilatação de líquidos. Então, se eu quero saber qual é a dilatação do líquido, eu tenho que levar em consideração a dilatação do recipiente mais a dilatação do que derramou, beleza? Eu posso relacionar os gamas, né, os coeficientes. O gama do líquido é igual ao gama do recipiente mais o gama aparente. E aí essas duas relações, quando a gente estiver resolvendo exercício, vocês vão perceber que elas vão ser extremamente importantes, beleza? Vamos lá, o ponto 8 é o comportamento anormal da água, né? Anômalo, o comportamento doido da água. Que é assim, as outras substâncias, quando você começa a aquecer, a tendência é que o volume aumente, né? Você tem um material, você começa a aquecer, o volume dele tem que aumentar. Por quê, Alex? Porque quando você aquece o material, você dá energia às moléculas, elas começam a colidir, né? Aumenta a sua energia cinética, e aí a sua posição média começa a aumentar. Só que a água ela tem um comportamento diferente. De 0 até 4 graus, ela faz a diminuir o volume. É por isso que é chamado de comportamento anômalo, né? E aí depois do 4 ela segue o curso mesmo de aumentar o seu volume. Nesse comportamento anômalo é que a gente explica, né, o fato de a superfície ali ficar congelada, ter gelo, mas abaixo do gelo ali você tem líquido, né? Então é por isso que os animais marinhos, né, conseguem sobreviver, né? A natureza ela é bem interessante mesmo, sabe? Beleza, gente? Então é isso. A gente aguarda vocês lá na aula do Google Meet, beleza? Valeu, fui!